conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és, porque a minha alma
tarde, irmãos. Paz seja convosco, amém? Glória a Jesus, que bom que nós estamos aqui nessa manhã. Estou feliz de você estar aqui, de vê-lo nessa manhã. Eu quero que você abra sua Bíblia, se você puder, no livro de Isaías, amém? Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo 43, amém? Isaías, versos 43, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. No versículo 1 a gente vai ler, tá? 43, 1. Vamos ler, diz assim a palavra do Senhor Jesus. Isaías 43, versículo 1. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Amém? No versículo 2 diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Versículo 3, que diz assim: porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por ti, resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Amém, queridos? Glória a Deus. Essa palavra foi direcionada a Israel, mas hoje nós tomamos posse dessa palavra, amém? O Senhor nos remiu, nos salvou, nos libertou, e Ele vai estar conosco. Você crê nisso? Ainda que Ele não disse assim, ó, você não passará pelas águas. Ele não disse assim, você não se queimará, não passará pelo fogo. Mas Ele disse assim, se por acaso acontecer de você passar uma tribulação que parece que você está se afogando, não tenha medo, porque eu vou estar com você. Se por acaso, por alguma circunstância da vida, você for acometido de alguma coisa forte, como fogo, que consome a sua força, não tenha medo, porque não vai te destruir. Amém? Porque o Senhor está com você. Todas as coisas que o Senhor fez na sua palavra declaram que Ele estava com o seu povo. E nós somos o povo de Deus, chamados pelo seu nome. Então o Senhor está conosco, amém? Você crê nisso? Nessa manhã, dê essa palavra de ânimo para o teu irmão. Fala, o Senhor é contigo, meu irmão, minha irmã. Aleluia, o Senhor está com você. Ele é contigo por onde quer que andares. Amém, glória a Deus. Vamos orar, feche os seus olhos. Vamos agradecer a Deus, porque Ele está neste lugar. Senhor Jesus, muito obrigado por nós estarmos na Tua casa. Senhor, obrigado pela vida. Obrigado porque além das circunstâncias, apesar das dificuldades, em todas as coisas, somos mais que vencedores, porque o Senhor está conosco. Obrigado porque acordamos e estamos de pé. Obrigado porque estamos na Tua casa. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão participando deste culto também, através das redes sociais. Que o Senhor os alcance e os abençoe, e que nós possamos oferecer ao Senhor um louvor que chegue até a Tua presença, um louvor agradável a Ti. Nós estamos agora no início deste culto e entregamos tudo que aqui acontecerá nessa manhã nas Tuas mãos. Que o Senhor dirija cada palavra, cada louvor, e que o Senhor receba a nossa adoração, porque tudo é para Ti, para a Tua glória. Que o Senhor nos chamou, nos resgatou e nos libertou, e pela Tua graça somos salvos, pela Tua misericórdia somos alcançados e abençoados. E eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus bem forte, com teu coração alegre na presença de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o Teu nome. Vamos declarar: quem derrotou a escuridão e me amou até o fim. Quem foi? O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Declare com sua voz. Com sua voz, sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória,
graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, Oh, aleluia! sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto O quê? o que fizeste a mim. Vamos declarar. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu. Quem é? É o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. E quem é o rei sobre as nações? Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como só o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor. Obrigado, Jesus. Tomou o meu lugar E a minha cruz? levou, Oh, aleluia! sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu O canto quê? o que fizeste a mim. Aleluia! Vamos declarar que Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Digno é o Cordeiro de Deus, Cante ao Senhor. digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Maravilhosa graça, Aleluia! seu infinito Obrigado, amor Jesus. tomou o meu lugar. E a minha cruz levou, A minha cruz levou, sua vida entregou sua vida entregou para nos resgatar. para me resgatar. Oh, pra sempre eu Canto o canto quê? o que fizeste a mim. E pra sempre eu canto. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia! Obrigado, Jesus. Xeribalaço, Uriandalás, obrigado, obrigado, Senhor. Tu és santo, 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 santo. Maravilhoso é o nome do Senhor. E o reino de Deus é sempre eterno. Sabe, irmãos, o reino que nós vivemos aqui neste mundo, o reino deste mundo, o governo deste mundo, não é o governo de Deus. O governo deste mundo, ele é passageiro, ele tem muitas falhas, mas o reino de Deus, o poder de Deus desse reino é eterno, passa de geração a geração. Eu estava vendo essa semana, eu estava saudosa essa semana. Eu estava aguardando, fazendo uma arrumação que eu comecei em dezembro. Estava terminando aqui na igreja algumas coisas. E eu achei um DVD de 2009. Uma ministração da nossa transferência, né? Como assumimos lá a assistência como pastor titular. E eu falei assim, aquelas crianças, tinham crianças ali de 2 anos, com a mãozinha adorando, assim, bonitinho. E hoje essas crianças são pastores, homens e mulheres que estão lá ministrando. De geração a geração, hoje eles estão formando outras pessoas. De geração a geração, o nome do Senhor será louvado. Pessoas vão embora. Essa semana, nós perdemos a irmã Kátia.
ela vinha de manhã. Provavelmente quem vem de manhã lembra dela. Ela vinha, sentava naquele mesmo lugar toda manhã. Mas aprove a Deus levar ela para ele. Ela estava preparada. Amém? Estava pronta para ir com o Senhor. Mas as pessoas vão embora. E outra geração vem. Mas o reino de Deus não passará. Sempre a palavra vai permanecer. O Senhor é um Deus eterno. Amém, queridos? Vamos adorar esse Deus eterno? Vamos declarar que os reinos se abalam, os povos se curvam e as mãos se levantam, mas todos vão ter que adorar o Senhor Jesus. Aleluia! Os reinos se abalam, os povos se curvam, aleluia! as bocas se abrem. Você pode dizer isso? As mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Aleluia! Ele é rei das nossas vidas. Declare isso nessa manhã. Pra dizer que tu és o Senhor. Oh, aleluia! Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, E as mãos se levantam? as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o Senhor. E o teu reino é sempre eterno. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Aleluia! A tua igreja te adora. Vamos declarar que os reinos se abalam. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem E as mãos se levantam? as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Aleluia! Teu reino é sempre eterno. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Aleluia! A tua igreja te adora. Você pode dizer teu reino é sempre eterno. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Aleluia! Você adora o Senhor? A tua igreja te adora. Para dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Você pode dizer isso nessa manhã? Pra dizer que tu és o Senhor. Talvez ele não seja o rei de muitas pessoas, mas ele é o teu rei. Você pode declarar isso nessa manhã. Ele é o teu rei, ele é o teu rei. Aleluia! Pra dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o rei, mais uma vez declare. Pra dizer que tu és o rei. Aleluia! Pra dizer que tu és o Senhor.
Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo. Santo, 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 santo. Aleluia, aleluia, Jesus, nós te adoramos. Nessa manhã nós rendemos louvores a Ti, Senhor. Assim como nós lemos no livro de Isaías, a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele está conosco em todo o tempo, amém? E em todo o tempo Ele vai cuidar de você. Ele te dará o livramento, Ele te dará o escape, Ele te liberará sobre a tua vida a promessa do Senhor. Muitas vezes Satanás tenta colocar no nosso coração a dúvida. A dúvida, ela é ao contrário da fé. A dúvida nos impede de acreditar no Deus Todo-Poderoso. E que nós possamos lembrar que o Senhor está conosco. O Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. Amém? Vamos declarar esse louvor nessa manhã. Tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Ele é o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços, embaraços pra me envergonhar. Declare isso nessa manhã. Mas não vai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos essa manhã. Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aleluia! Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do Declare então. alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. leão da tribo de Judá, declare então. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, Mais reina uma para vez, sempre. mais uma vez.
Senhor que reina para sempre. Declare mais uma vez. Reina para sempre. Aleluia, aplauda Jesus. Aplauda Jesus nesta manhã. Santo, 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 santo é o Senhor, o Deus que reina para sempre. Sobre todo o nome é o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de chamar a irmã Sueli, que ela vai estar ministrando a palavra nessa manhã aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia, irmãos. Que a paz seja com todos. Amém? Motivo de grande alegria estarmos aqui na casa do Senhor pela manhã, né? Oferecer nossa primícia ao Senhor, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a nossa adoração. Amém? Gostaria que você estivesse abrindo a palavra de Deus em Mateus, capítulo 25. Nós vamos estar lendo do versículo 1 até o 10. Amém? A parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes que eu vende e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Amém? Deus maravilhoso, nesse momento, ó Pai, nós lemos a Tua palavra. Eu peço, Senhor, que o Senhor continue, Senhor, fazendo presença aqui em nosso meio, em nossos corações. Que a Tua presença é tão santa nesse lugar. A Tua presença está palpável aqui nesse lugar. Pai, que o Senhor esteja ministrando em nossos corações nesta manhã. Que nós possamos aprender de Ti. Que nós possamos estar com os nossos ouvidos espirituais abertos e com os nossos olhos espirituais abertos. Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Amém. Irmãos, nós vemos aqui na palavra de Deus 10 virgens. 5 delas eram prudentes e 5 loucas, 5 imprudentes. E as 5 prudentes estavam preparadas. As 5 loucas, as 5 imprudentes, elas não estavam preparadas. Mas todas foram para o mesmo lugar. Todas iriam esperar o noivo. Todas estavam indo para receber o noivo. Mas apenas 5 foram prudentes. Essas 5 prudentes, elas estavam com as suas lamparinas cheias, mas elas levaram uma reserva, para caso houvesse algum imprevisto,
elas já estavam preparadas. Ela já estava ali como suprir o azeite das suas lamparinas. E as 5 loucas, as 5 imprudentes, ela apenas estava com as suas lamparinas cheias. Elas não levaram uma reserva. As 5 prudentes, elas já, por ser prudentes, elas imaginaram que pudesse acontecer algum imprevisto. E realmente aconteceu um imprevisto. O noivo, ele demorou. Ele tardou um pouco a chegar onde ela estava. E elas dormiram. As 10 virgens dormiram. E à meia-noite, o noivo chegou. Todas elas estavam dormindo. E elas se despertaram. As 10 virgens se despertaram. E quando as 5 loucas se despertaram, elas se depararam com as suas lâmpadas apagadas. Porque elas não tinham reserva, elas não tinham como encher as suas lamparinas. E as 5 prudentes estavam com as suas lamparinas cheias e as suas reservas. Elas puderam encher as suas lamparinas e ir ao encontro do noivo. E ela diz, as loucas pediu para as prudentes um pouco do azeite. E elas disseram não, para que não nos falte também. Vai comprar para vocês. As loucas, as imprudentes, elas foram comprar. Mas quando elas chegaram, já era tarde. O noivo já havia chegado. O noivo já havia fechado a porta. O noivo já havia trancado a porta. E foi tarde para aquelas 5 imprudentes. Que nós, irmãos, nesta manhã, que nós possamos pegar o exemplo dessas 5 virgens prudentes. O que é o nosso azeite? É o Espírito Santo na nossa vida. O que é a luz? É a luz de Cristo que habita em nós, que brilha em nós, que nós não podemos deixar essa luz apagar. Onde quer que nós chegamos, por mais que seja densa a escuridão, que a luz de Cristo que habita em nós possa estar brilhando no meio da escuridão. Que em nome de Jesus, que nós possamos, irmãos, manter a chama acesa em nosso coração. O que é o azeite para as nossas vidas? É o Espírito Santo de Deus. Que nós possamos ter uma vida, irmãs, de busca todos os dias. Que nós possamos estar com as nossas lamparinas, com o nosso coração cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, mas que nós também possamos ter a nossa reserva. Que nós possamos estar com a nossa reserva, porque pode acontecer um imprevisto, pode acontecer uma luta, e quando nós temos reserva, nós vamos vencer essa luta em nome de Jesus. O pastor Renilson, ele sempre ministra que nós temos que ter crédito com Deus. Qual é a maneira que nós vamos ter crédito com Deus, irmãos? É lendo a palavra todos os dias, é orando todos os dias, é jejuando, é consagrando a nossa vida. Não é só orar quando nós estamos nos nossos momentos difíceis, porque é assim que acontece, irmãos. Quando nós estamos enfrentando uma batalha, nós levantamos de madrugada, nós vem para a igreja, faz campanha, nós busca. E quando tudo está na calmaria, a gente esquece que tem que buscar a presença de Deus. Nós esquecemos que temos que ter a nossa reserva. Nós esquecemos que temos que ter o nosso crédito com Deus. E quando nós temos o nosso crédito com Deus, irmãos, quando a batalha vem, quando o inimigo se levanta contra a nossa vida, nós corremos aos pés de Jesus, nós corremos aos pés da cruz, e Ele luta por nós, e Ele batalha por nós, e todas as guerras, dificuldades, cai por terra em nome de Jesus. Que nós possamos pegar o exemplo dessas 5 virgens prudentes, e aplicar na nossa vida. Conta-se uma história, que havia um homem muito rico, e ele tinha as uvas, uma plantação de uvas. E ele iria contratar aquelas que mais se destacassem
para trabalhar ali no lagar, aonde se pisava a uva antigamente para extrair o suco da uva. E havia também um rei. Esse rei também, ele ia escolher aquelas que mais se destacavam para morar com ele no seu reino para sempre. E ali chegaram 10 moças, todas com suas vestes brancas, todas com as suas vestes brancas, longas, lindas, maravilhosas. E eles falaram que era para elas trabalhar ali naquele lagar. E eles pegaram um homem e deixaram de encarregado ali para observar. E o rei chegou para aquele encarregado e falou: eu quero que vocês prestem atenção. Quantas delas vai mais se destacar? É que eu quero que venha morar comigo no meu palácio. E da mesma forma, aquele homem rico, dono daquela plantação de uva, falou a mesma coisa. E ficou ali aquele encarregado. E aquelas 10 moças, com seus vestidos brancos, foram para aquele lagar, pisar aquelas uvas. E o rei voltou para o seu palácio, e o dono da plantação de uva voltou para a sua casa. Quando terminou o dia, à tarde, o rei e o dono da plantação de uva chegaram. E o rei foi até aquele encarregado. E ele prestou atenção apenas uma, que estava ali, do jeito que ele precisava. E ele perguntou para aquele encarregado: as 10 trabalhou da mesma forma? As 10 fizeram exatamente o que era para ser feito? E aquele encarregado respondeu que sim. E uma chamou a atenção daquele rei. Ele falou: por que apenas uma continua com as suas vestes brancas? Porque apenas uma continua com as suas vestes da mesma forma que quando eu saí daqui, antes dela começar a trabalhar. Não tem nenhuma manchinha sequer nas suas vestes. O encarregado falou: não, ela trabalhou exatamente como era para fazer. Ela pisou ali as uvas igualmente as outras 9. E ele falou: mas por que as vestes dela continuam brancas? E o encarregado diz: ela estava trabalhando, fazendo certinho o que era para fazer, mas ela estava fazendo com atenção, com cuidado. Ela trabalhava, mas ela estava com cuidado com as suas vestes. E o encarregado falou: e eu prestei atenção, que por um acaso que acontecesse de algum respingo menor que fosse nas suas vestes, no intervalo, quando as outras estavam lá conversando, coisas que não ia edificar, essa única corria para o rio e ia limpar aquelas pequenas manchinhas que estavam nas suas vestes. E o rei disse: somente essa eu quero que entre para o meu palácio. E quem é essa única? É a igreja de Jesus. É a igreja de Jesus que irá morar com o Rei Todo-Poderoso. É a igreja de Jesus que hoje nós vivemos aqui nessa terra. Mas nós temos que fazer como essa moça. Nós temos que trabalhar, irmãos. Nós temos que pagar as nossas coisas. Nós temos que nos alimentar. Mas que nós possamos viver aqui, trabalhando, mas com cuidado com as nossas vestes. Com cuidado com as nossas vestes. E se por um acaso acontecer alguma manchinha, nós temos crédito com o Senhor, que nós corremos aos pés de Jesus, que nós corremos ao pé da cruz e pedimos que Ele nos ajude a limpar as nossas vestes. Que nós possamos pedir para o Espírito Santo de Deus, que é o nosso ajudador, que é o nosso consolador. O Espírito Santo, Ele não nos acusa, Ele nos mostra, Ele nos ajuda, Ele nos ensina. Quem nos acusa é o diabo, irmãos, que muitas vezes ele faz você pecar, faz nós pecar,
e depois ele acusa, para a pessoa se sentir envergonhada e não querer vir mais para a casa de Deus. O Espírito Santo, ele não é o acusador. O Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. Ele é quem nos direciona. Que nós possamos, irmãos, estar atentos aonde nós vamos, aonde nós trabalhamos, atento com as nossas vestes. Nós temos que fazer o nosso trabalho bem feito, sim, porque nós ganhamos para isso, nós somos contratados para isso, mas nós temos que ter cuidado com as nossas vestes, porque nós não vamos ficar morando aqui nessa terra para sempre. Nós estamos aqui só de passagem, e um dia nós vamos chegar diante de Deus, nós vamos olhar para Jesus e dizer: Senhor Jesus, valeu a pena. Senhor Jesus, valeu a pena todas as vezes que eu abri mão de algumas coisas da minha vida, valeu a pena das vezes que eu deixei algo para trás, valeu a pena, porque hoje eu vou viver com o Rei dos Reis para sempre. No domingo, irmãos, no domingo de manhã, a Carol estava ministrando e eu estava escalada, e ela começou a falar a respeito de Abraão, quando ele estava indo sacrificar Isaac. Irmãos, a Bíblia não diz, mas eu acredito que ele devia de estar com o seu coração, apreensivo, amargurado. Imagine sacrificar o seu filho, o filho da promessa. E a Bíblia nos diz que ele caminhou 3 dias até chegar no lugar do sacrifício. Irmãos, quando eles estavam indo, quando Isaac perguntou onde estava o cordeiro para o sacrifício, tal era a fé de Abraão, irmãos, que ele não falou para Isaac: é você. Não, ele falou: Deus proverá. Deus proverá, porque Abraão estava, mesmo talvez com o seu coração angustiado, mas o seu coração, a sua fé estava em Deus, os seus ouvidos estavam atentos à voz de Deus. E ele diz: Deus proverá. E Deus preparou, irmãos, naquele momento que ele estava ali, quase que sacrificando Isaac, ele estava com o seu ouvido atento à voz de Deus. E quando Deus bradou do alto que não era para ele fazer, ele diz, ele não fez. Quando ele olhou, havia ali, irmãos, no meio do nada, ali o cordeiro para o sacrifício. Abraão, ele obedeceu, ele foi obediente à voz de Deus. E no momento que eu estava ali, estava prestando atenção nessa palavra, veio algo assim, uma passagem da Bíblia. Porque, irmãos, quando a gente levanta de manhã, ou à tarde, ou à noite, eu não sei o horário que vocês meditam na palavra, quando a gente ora, a gente vai, a gente medita na palavra, que a gente lê uma palavra, é natural aquela palavra ficar no nosso coração e nós ficarmos, lembrando, pensando. E eu estava ali, irmãos, eu nem tinha lido essa palavra, e veio muito forte no meu coração a passagem onde os discípulos iam a caminho a Emaús. Cheguei na minha casa, eu fui ler essa palavra, e Deus falou grandemente no meu coração, irmãos. Aqueles discípulos, eles estavam indo a caminho a Emaús, e eles estavam conversando coisas que haviam acontecido naqueles dias, coisas que haviam acontecido naquele momento, e ele estava tão desapercebido, tão preocupado com as coisas, com os acontecimentos, que quando Jesus chegou perto deles, eles nem notaram, eles nem perceberam que era Jesus, e eles continuaram andando e conversando, até eles falaram que talvez Jesus não sabia, porque Jesus estava ali só de passagem, e eles continuam falando, e Jesus estava ali junto com eles. Só no momento, quando Jesus partiu o pão, que os olhos deles foram abertos, que eles viram que era Jesus que estava juntamente com eles. E a passagem nos diz que eles falaram, que eles sentiram o seu coração queimar
pela presença de Jesus que estava com eles. E que Deus me mostrou, me ensinou, que Abraão, mesmo ali nas suas dificuldades, ele estava atento à voz de Deus, estava atento à presença de Deus. E esses discípulos, eles não estavam atentos à presença de Jesus, e eles perderam uma grande oportunidade de caminhar juntamente com Jesus. Eles perderam uma grande oportunidade de estar caminhando com Jesus. Que isso, irmãos, para nós, que nós também possamos ter isso no nosso coração. Porque hoje é tantos acontecimentos, irmãos, tantas coisas que nós vemos. Tem uma mulher que eu presto meu trabalho na casa dela. Esses dias ela está lá nos Estados Unidos, ela me ligou. E ela perguntou a questão de uma guerra que estava acontecendo. Eu falei, olha, eu não sou de acompanhar muito essas coisas. Falei, mas eu imagino que tenha dado uma melhora, porque já não se fala mais tanto. Aí ela falou para mim assim, você percebeu, Su, que quando começa uma coisa, fala. Eu falei, Falei, você sabe quem que está por trás de tudo isso, essas coisas ruins? Falei, é o diabo. Falei, ele para as pessoas tirar os olhos dele, tirar os olhos do foco e colocar ali naquelas coisas horríveis que estão acontecendo. Que nós, irmãos, não possamos estar com os nossos ouvidos atentos às coisas aqui dessa terra, aos acontecimentos, e esquecer, irmãos, esquecer de ouvir a voz de Deus, e esquecer da presença de Jesus que nos faz caminhar todos os dias, porque é a presença de Jesus que nos faz caminhar todos os dias, irmãos. Porque se dependesse de mim e de você, nós já teríamos parado há muito tempo. Porque nós somos falhos. Quando nós enfrentamos uma adversidade, é difícil, mas a presença de Jesus nos capacita a caminhar. A presença de Jesus, o Espírito Santo que nos direciona a chegar no nosso alvo, irmãos. Esse ano é para avançar sem parar, mas que nós possamos, irmãos, estar avançando para o nosso alvo, para o nosso objetivo, que é o céu, que é a nossa morada eterna. Que nós temos que ter esse propósito no nosso coração, avançar sem parar, não caminhar 1, 2, 3 dias, achar que Jesus está demorando. Não, irmãos, nós temos que estar preparados todos os dias, viver os nossos dias aqui na terra, como se Jesus fosse voltar hoje. Nós não podemos ficar achando, Jesus vai voltar. Não, irmãos, nós temos que ter no nosso coração, Jesus voltar hoje, eu quero estar preparado, eu quero chegar no meu alvo, chegar diante de Deus, como a pastora Adriana ministrou aqui nos 12 cultos, orar, se posicionar e adorar. Orar, se posicionar e adorar em tempos difíceis, em tempos das dificuldades. Nós temos que orar, nós temos que posicionar e nós temos que adorar. Nós não podemos orar, posicionar e murmurar. Nós não podemos agir dessa forma, irmãos. Nós temos que orar, nos posicionar e adorar e acreditar que Deus vai fazer. E acreditar que Jesus vai voltar. Estamos vivendo os dias difíceis, irmãos, dias trabalhosos. Tantos acontecimentos para tirar o nosso foco. Agora, o grande acontecimento agora é aquele moço que está fazendo a caminhada. Deus abençoe ele, Deus guarda a vida dele e de todas aquelas pessoas. Mas o nosso foco, irmãos, tem que ser Jesus. O nosso foco tem que ser Jesus, porque senão nós nos tornamos pessoas idólatras. Nós temos que estar focados sempre em Jesus, ainda que em alguma situação
nós temos que ter o nosso foco em Jesus. Eu, irmãos, estou falando de mim, não estou aqui falando que tem que ser assim. Eu não tenho muito hábito de ficar assistindo televisão e nem de ficar muito nas redes sociais. Porque hoje o nosso tempo é tão precioso, né, irmãos? Antigamente, eu já estou quase no 60 aí, mas amém, glória a Deus. Antigamente, a gente convidava as amigas para sair. Eu não vou, eu não tenho dinheiro. Hoje você convida uma pessoa para sair, para tomar um café. Eu não tenho tempo. Então hoje o nosso tempo está precioso, irmãos. Está muito precioso. E esse tempo precioso que nós possamos gastar, estar ali com qualidade, usando com qualidade. Não ficar gastando o nosso tempo na frente da televisão. Não ficar gastando o nosso tempo nas redes sociais. Vamos aproveitar o nosso tempo com qualidade. Aí não é gastar, irmãos. É aproveitar, estar na presença de Deus. É aproveitar, estar orando, meditando na palavra. Irmãos, porque eu moro sozinha. Então, quando eu estou na minha casa, eu tenho muito tempo livre. Ou eu estou lendo a palavra, ou eu estou orando, ou eu estou ouvindo louvores, ou eu estou lendo um livro. Eu ganhei um livro no meu aniversário ano passado, de uma pessoa muito querida, muito amada. Esse livro chama Coração em Chama pelo Espírito Santo. Esse livro, ele nos ensina a como ter uma conversão genuína, a como ser cheio do Espírito Santo, a como ganhar almas, a como cuidar das almas. É um livro direcionado para líderes, mas qualquer um de nós podemos ler esse livro. Então que nós, eu, você, possamos estar atentos com as nossas vidas, cheia do Espírito Santo, como aquelas 5 prudentes e mais uma reserva. Que eu e você, nós possamos ser como aquela moça, que mesmo trabalhando, estava cuidadosa com suas vestes. Que eu e você, nós, possamos ter a atitude de Abraão, mesmo diante da dificuldade, estar com os nossos ouvidos atentos à voz de Deus. Amém? Nesse momento, eu gostaria que você se colocasse de pé. É você e Deus. Que você colocasse diante de Deus agora aquilo que você acha que está impedindo você de chegar no céu. Aquilo que você vê, fala, não, isso vai me impedir de entrar no céu, porque no céu não entra pecado. Aquilo que está impedindo, que está manchando as suas vestes, que você venha pedir para o Espírito Santo limpar as suas vestes, porque no céu não entra vestes sujas. Peça em nome de Jesus, peça para o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, que é o nosso consolador, que é aquele que nos direciona. É você e Deus. A Lola vai estar soltando um louvor. Eu quero que você aí medita no seu coração agora aquilo que precisa ser tirado, para que um dia nós chegarmos diante de Deus e nós dizer: Senhor, valeu a pena. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus maravilhoso, diante de ti, ó Pai. Oriandalabaxo, oriandalabaxo, oribiclandalabalas. Eriandalabalaiaxo, oribiclandalabalas, oribiandalabalas. Eridiriandalabalaiaxo, oribiclandalabalas. Oh Deus maravilhoso, Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Senhor. Oh Deus maravilhoso, nós te amamos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te amamos, Senhor.
já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Adora o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Chama a presença do Senhor. Peça para o Espírito Santo te ajudar, irmãos. Não é fácil, são dias difíceis, dias trabalhosos. Mas que nós possamos, Senhor, nos posicionar, orar, buscar, adorar, viver na tua presença. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus. Nos ajuda, nosso Consolador, nosso ajudador. Nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Que nós possamos, Senhor, estar na tua presença, Senhor, todos os dias, Senhor, de nossas vidas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar o Maranata. Jesus, aleluia, Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. A presença de Deus é maravilhosa nesse lugar. Que nós possamos, irmãos, estar com os nossos ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. Possamos estar com os nossos coração aberto, Senhor, com o nosso coração sensível, quebrantado na presença do Senhor. Aleluia, nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Oriandarabalash. Oriandarabalayash, Oriandarabalash. Eriandarabalayash, Oribiclandarabalas. Eriandarabalas. Adiribicland, Cherebelash, Oriandarabalas. Oriandarabalayas, Oribiriandarabalas. Oribiclandarabalayas, Cherebelalas. Erabalayas, Eriandarabalas. Oh, irmãos, vale a pena nós prosseguir, vale a pena, irmãos, vale a pena nós abrir mão das coisas desta vida, vale a pena nós abrir mão das coisas desta vida, irmãos, vale a pena adorar a Deus, aleluia, Surianda Labala, Arianda Labaya, Shuribika, Tiribiri. Oh, Jesus, nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Irmãos, vamos permanecer firmes. Vamos permanecer firmes na presença do Senhor. Vai valer a pena, irmãos. Vai valer a pena nós abrir mão das coisas desta vida. Vai valer a pena quando nós chegar diante de Jesus e olhar para Ele e dizer: Jesus, valeu a pena. Valeu a pena eu te adorar. Valeu a pena eu te servir. Valeu a pena eu estar na tua presença. Orianda Labalas. Orianda Rebexerebecanda Labalas. Erianda Labachuribianda Labalas. Uribianda Labalas. A presença de Deus é tão real neste lugar.
A presença de Deus é tão real nesse lugar, que nós, irmãos, não ficamos como aqueles discípulos que estavam indo para Emaús, desapercebido, que todos os dias, irmãos, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos da nossa vida, que nós possamos adorar a Deus, estar apercebido, estar vigilante com a volta do Senhor Jesus. Amém. Eu passo a palavra para o pastor Eli, amém? Adorando a Deus, glorificando pela presença de Deus que é tão real nesse lugar, irmãos. Nós temos, né, o relógio ali que nos faz parar. Aqui nós temos nosso limite, nosso horário. Mas quando nós chegar nos céus, nós não vamos ter limite, não vamos ter hora, não vamos ter nada. Nós vamos ter todo o nosso tempo para dizer: santo, 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 santo é o Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Eu passo a palavra ao pastor Eli, amém? A paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Deus, Ele é bom, Deus, Ele é fiel. Que nós venhamos estar conforme as 5 virgens prudentes, firmes ali, não saindo do foco da palavra de Deus. Amém? Amém? Assente-se um instantinho. Estamos já daqui a pouco terminando. Você que tem aí o seu dízimo, a sua oferta, vai preparando aí. Para a glória de Deus, temos a nossa chave Pix, que é o CNPJ da nossa igreja. E também temos aí o QR Code, caso você queira escanear através do seu celular e fazer o seu dízimo, fazer a sua oferta. E aqueles que também querem entrar no projeto, logo vai começar aí o trabalho da troca do telhado da nossa igreja. E vai ser um trabalho bastante robusto, bastante forte, e estamos levantando aí pessoas parteiras. Já tem bastante pessoas, já como o pastor Renilson anunciou aqui anteriormente, ele levantou aqui 40 pessoas para estar contribuindo durante 10 meses com um valor de R$150. Mas aqueles que não puder também com 150, que peguem e puder com 100, com 50, ou também com 500, com 1000, é a pessoa e Deus, tá? Para poder concluir esse trabalho. Ele está vendo também o local, está fechando o local, porque durante o trabalho aqui, a igreja ela vai ficar impossibilitada de ter os cultos aqui, tá? Então está fechando o espaço aí para poder, durante 30 dias, estar sendo feito os cultos lá, até terminar o trabalho aqui, tá? Isso é para nós, é para mim, é para você, é para nós, é para os nossos filhos, que a igreja, nós aqui vamos partir um dia, mas os nossos filhos vão ficar aí para poder estar dando a continuidade. Então você que quer entrar nessa daí, fale conosco depois no término do culto. Não, pastor, eu quero estar sendo contribuinte aí com X valor até o tempo determinado e para a glória de Deus. Amém, queridos? Já tá para bater o martelo já e iniciar as obras aí para a glória de Deus. Então você que tem o seu dízimo, segura nas mãos. Você que tem a sua oferta, segura também em suas mãos. Vamos estar aqui orando, abençoando a sua vida, o seu trabalho. Você que tem um comércio, você que é autônomo, você que é aposentado, você que é diarista, mensalista, você que é CLT, que Deus continue te abençoando, que Deus continue te guardando. Sabemos hoje que quem é CLT nos dias de hoje está difícil para alcançar uma aposentadoria. Então cada dia que se passa, cada tempo que se passa vai ficando pior. E aqueles que são autônomos, que pagam também de uma forma separadamente, vai ser difícil também para se aposentar. Mas o foco nosso está em Deus, não está nas coisas materiais que vão perecer, está naquele que vive e reina e que rege tudo que está aqui na terra. É como foi falado pela irmã Sueli, quando Abraão foi levar lá o filho Isaac olha para Abraão e fala: cadê o holocausto? Cadê a oferta? E Abraão fala:
Deus proverá. Deus proverá. O Jeová Jirê vai prover aquilo que você precisa em sua vida. Amém? Levante as suas mãos ao alto. Senhor nosso Deus e nosso Pai, quero aqui abençoar cada mão levantada nesta manhã, com dízimo ou sem dízimo, com oferta ou sem oferta. Que o Senhor abençoe da mesma forma. Continue, meu Deus, dando a força que esta irmã, que este irmão precisa para continuar firme, trabalhando honestamente para sustento seu pessoal, para sustento da sua família e para pagamento de todos os seus proventos diários que aparece, Deus. Dê as condições, meu Deus, e que essa pessoa nunca tire o foco da fé, que é dizimar e ofertar na casa do nosso Deus. Pai, a nossa igreja conta com os fiéis e graças a Deus, aqui nós temos fiéis, Pai. Continua guardando e abençoando e livrando de todo o mal. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Você que tem a sua oferta, possa estar vindo aqui trazer a sua oferta e receber a unção em nome de Jesus. Amém? Vou até fazer algo diferente. Você que não tem oferta, entre na fila, vem receber essa unção também, porque Deus é Deus de milagre. No final desse domingo, ou até você já em casa, Deus pode te abençoar e alguém encher a sua mão com dinheiro. Deus, Ele pode. Amém? Vem todo mundo aqui e recebe essa unção em nome de Jesus. Amém? Deus, Ele é bom. E nunca esqueça, tá? Deus, Ele é o dono da prata, Ele é o dono do ouro. É Ele que rege as nossas vidas. Então dê um pouco mais de trabalho para a irmã Sueli aí. E é Deus na vida dela abençoando você para a glória de Deus. Aleluias. Santo e bendito é o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Toda a honra, toda a glória continue a ser dada a esse Deus que é fiel, que é bom. Aleluias. Quero profetizar aqui clientes no seu negócio, muitos clientes. Que você honre cada compromisso, que você seja fiel com cada compromisso, que você não perca o horário do trabalho como as virgens perdeu ali o momento e acabou chegando atrasada e perdeu ali o foco. Então que você, eu e você, nós venhamos a ser fiéis com o nosso compromisso. E horário é algo que precisa ser preservado, precisa ser honrado para a glória de Deus, porque o patrão está de olho. Aquele cliente que você assinou o contrato está de olho. E isso glorifica a Deus, tá, irmãos? Amém? Louvado seja Deus. Temos nossos avisos aí. Às 18h30 de hoje, à noite, teremos a continuidade do nosso culto, tá? Aqui da família. Terça-feira, nós temos as nossas orações às 19h30. Continua, tá? A escola bíblica, em fevereiro, ela retorna para a glória de Deus. Nas quartas-feiras nós temos o culto da campanha, aonde você que quer algo com Deus, você escreve uma carta dizendo o que você precisa. E durante 7 quartas-feiras você se empenha em fazer a campanha e no final, com certeza Deus vai te abençoar. Então tem o sim, tem o daqui a pouco e tem um não de Deus. E nós precisamos estar também atento com isso. Deus não abençoou, eu vou sumir da igreja, não vou ser mais cristão. Gente, Deus fazendo ou não fazendo, continua sendo Deus. Deus fazendo ou não fazendo, continua sendo Deus. Então nas quartas-feiras abrace essa causa e Deus vai prover na sua vida. Às quintas-feiras temos a tarde da bênção, a tarde da bênção aí às 15 horas. Tem unção, tem poder, tem milagres, comunhão, tem um café da tarde, tem testemunho, tem palavra e tem louvor. Então venha participar, todas as quintas-feiras às 15 horas. E dia 30 agora, os homens digam amém. Mais forte, homens. Os homens digam amém. Amém. Os homens na igreja sempre é a minoria, né? E
graças a Deus por isso. Mas são homens fortes, são homens valentes para a glória de Deus. Então, teremos aí o nosso primeiro encontro do ano de 2026, encontro de homens. Então, sexta-feira, às 20 horas, vamos ter aquele bate-papo gostoso, vamos ver algum planejamento para ganharmos mais homens para o reino de Deus. Amém, homens? Então, eu conto com vocês aí, em nome de Jesus. Domingo, sábado, teremos aí a unção das coordenadorias e presidente de grupos. Então será encharqueada. Nosso presidente, pastor Alexandre Padula, ele vai estar ali onde é a sede que ele fica, e a igreja, todos que são líderes e são presidentes de grupos e coordenadores vão estar indo lá. Então vai ter um momento de ministração e depois vai ter a unção. Então esse trabalho, ele é a nível, se eu não me engano, é a nível nacional, tá? É nacional esse aí. Então vai ser uma live que vai estar sendo colocada ali, e os superintendentes vão estar passando. Então os presidentes e os líderes vão estar ali presentes na sede. A nossa sede é a 736, é onde nós estaremos ali. Então sábado, dia 31, às 17 horas, ok? Então aqueles que vão, procurem-nos aí após o culto ou à noite, fale conosco, tá? O pastor Renilson está vendo já um meio para estar chegando lá para a glória de Deus. Visitantes, temos visitantes hoje, eu ia falar noite, né? Essa manhã temos visitantes aqui, levanta as mãos aí, em nome de Jesus. Qual é o seu nome? Eu costumava falar na minha igreja lá em São Paulo, qual é o seu nome, né? Que Deus te abençoe, tá? Então a gente tem que seguir, procura seguir o ritmo daqui. Então, seja bem-vinda em nome de Jesus, amém? Fica de pé aí, fica de pé, pode? Em nome de Jesus. Quem está visitando. E vamos, irmãos, aplaudir a Jesus por esta vida. Amém? Porque é vida preciosa, tem um valor imenso para Deus. Então você tem valor, viu, moça? Você tem valor para Deus e para essa igreja. Amém, queridos? Então nós aplaudimos ao Senhor pela vida. Então visitantes, vocês são sempre bem-vindos. E se não congregam em igreja nenhuma, essa é uma porta excelente para você estar congregando conosco. Ok? Amém? Deixa eu ver se tem mais avisos. Acabou? Obrigado. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Estenda as mãos à direção da sua casa e vamos estar abençoando o seu lar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, colocamos os nossos lares diante da tua presença, Pai. Aqueles que ficaram lá, ou de repente aquela casa que está vazia porque as pessoas estão aqui na igreja, ou estão trabalhando, estão viajando. Pai, guarda, proteja, livra do mal, livra de toda a perturbação. E Deus, continua protegendo. E nós, ao retornarmos aos nossos lares, se quer a pé, de ônibus, ou com a condução própria, Pai, guarda o nosso retorno, livrando de acidentes, livrando de assaltantes, livrando de todo o mal, Pai. E dê, Senhor, um restante de domingo abençoado, em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém e graças a Deus. Põe a sua mão na forma de receber. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a mais doce comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sempre conosco, hoje e sempre. Todos digam amém. Aplauda o Senhor Jesus. Deus te abençoe. E não saia sem cumprimentar esse irmão que está do seu lado e dizer: um domingo abençoado para você. Viu, Johnny? Um domingo abençoado para você, viu?